Nós estamos dando início aqui agora, né, ao nosso estudo sobre teoria dos grafos. E o que é, pessoal, teoria dos grafos? Então, primeiramente, o que é um grafo, né, pessoal? Então, um grafo vai ser um conjunto não vazio de nós, tá? Que eu vou chamar de vértices. Esses vértices estão sendo representados aqui por essas bolinhas, ok? Vão ser representados por essas bolinhas. E um conjunto de arcos, arestas, que estão sendo representados aqui por essas varetas, tá ok? Tal que cada arco, pessoal, cada aresta aqui, ela se conecta a dois nós, tá? Ou seja, ela faz a conexão entre dois nós, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, essa bolinha aqui está conectada com essa, conectada com essa, conectada, através, né, dessas arestas, tá? Que eu vou chamar também de caminhos. Então, isso aqui você poderia imaginar, por exemplo, né, que essas bolinhas poderiam ser cidades, né? Essas arestas aqui, ó, representariam, né, as estradas interligando essas cidades, tá? Você poderia representar, dizer, por exemplo, né, que essas bolinhas seriam estações de um metrô, tá? Estações do metrô, ok? E as varetas seriam os caminhos, né, as trilhas por onde passaria, né, os vagões aí do metrô, ok? Poderia representar, por exemplo, casas, né? As arestas poderiam representar uma instalação elétrica, ok? Nós poderíamos ter essas bolinhas também representando computadores, ok? Onde nós teríamos aqui então uma rede de computadores interligadas. Grafo é isso, tá? Você tem então o que? Um conjunto de nós, tá? Que podem ser chamados também de vértices, que aqui no caso estão sendo representados por essas bolinhas, tá? E eles estão interligados, né, por meio dessas arestas, que podem representar qualquer coisa, cara. Pode representar um fio de uma instalação elétrica, pode representar um cabo, né, de conexão, representar uma fibra, né, óptica aí, ok? Pode representar estradas e assim vai, beleza? Facinho, né? A definição de grafo, né, pessoal? Muito tranquilo aí. Todo mundo entendeu? Você vê que eu tenho dois caminhos, pessoal, né, interligando as duas bolinhas aqui, os dois vértices, tá? Você vê que nesses dois caminhos eles são paralelos, né? Eu não coloquei nenhuma orientação aqui, tá? Isso aqui é chamado um grafo não direcional, tá? Não dirigido. Mas eu posso, pessoal, né, obrigar aqui, né, que um caminho ele só tenha um sentido, tá? Eu posso fazer isso aqui, ó. Olha bem. Olha bem agora, que interessante, ó. Agora eu coloquei agora, né, direção dos caminhos, né? O vértice 1 está ligado no vértice 2 por esse caminho, somente nesse sentido. Então, por esse outro caminho ele não vai, tá? Ele só sai do 2 e vai para o 1. Perceberam isso? Isso aqui é chamado um grafo dirigido. Então nós temos dois tipos de grafos, né? De acordo aqui com a direção dos caminhos, tá? Ele pode não ter direção, né? Eu posso deixar os caminhos livres, a pessoa, né, pode transitar livremente aqui no caminho, ela pode ir e voltar, ou então eu posso obrigar, né? Eu posso obrigar que o caminho tenha uma única direção, ok? Perceberam isso? A diferença? Isso eu posso fazer em qualquer grafo, tá? Por exemplo, esse gráfico que eu acabei de mostrar para vocês, ele é um grafo, né, não dirigido, né? Eu não tenho direção nele aqui, tá? Mas, por exemplo, já esse grafo aqui, ó, esse grafo, ele é direcionado, né? Ele está direcionado aqui, ó.
ele pode ir para ele pode ir para o 2 por esse caminho, mas ele não pode ir do 3 para o 4 por esse caminho, né? Porque esse caminho aqui, ó, ele só pode sair do 4, tá? E ir para o 3. Ok? Se eu tirar, né? Se eu tirar, pessoal, se eu tirar a seta, né, de todos os caminhos, ele passa a ser um grafo não dirigido, tá? Interessante, importante isso, beleza? Aqui um outro exemplo também de grafo dirigido, tá vendo? Aqui, ó, esse gráfico aqui é dirigido, tá? É um gráfico dirigido. Então eu coloquei orientação nos caminhos. Se eu tirar a seta, eu digo que o grafo é não dirigido, beleza? Vocês estão vendo que esse caminho aqui, pessoal, olha bem que interessante, ó. Vocês estão vendo esse caminho aqui, pessoal? Ele sai do vértice 1 e volta no vértice 1, tá? Nessa direção, ó. Então eu digo que esse caminho aqui, ele é chamado também de laço, tá? Isso aqui é um laço, né? É um caminho que sai do vértice e volta no próprio vértice. É claro que se eu tirar, né, a direção, né, ele passa a ser um laço sem direção, tá? Não orientado aqui. Com a direção, né? Se eu colocar a direção, ele passa a ser um grafo dirigido, tá ok? Bacana? Então aqui um outro exemplo, né, de grafo aí direcionado. Beleza? Conseguiram então, pessoal, entender bem a diferença entre o grafo direcionado e o não direcionado e o conceito de grafo. Então, gráfico de uma maneira bem simples, né, bem trivial, é isso, né? Muito tranquilo. Bom, pessoal, toda essa teoria de grafos, ela nasceu, né? Um cara chamado Euler, matemático extraordinário, né? Chamado Euler. Ele tentou resolver um problema interessante, que é o problema das 7 pontes de Königsberg, tá? Então, em Königsberg, tinha 7 pontes que interligavam, tá, 2 ilhas. Veja aí uma apresentaçãozinha, um slide, né, desse problema aí. Praticamente ela deu início, né, à teoria de grafos aí. O Euler usou a teoria de grafos para demonstrar que isso era impossível, tá? Que uma pessoa fazer esse caminho, né, por essas pontes e retornar na sua posição inicial era impossível, é impossível, tá? Ele usou a teoria de grafos para fazer essa demonstração. Essa é uma das aplicações mais antigas aí que nós temos, né, da teoria de grafos. Olha bem, pessoal, um exemplo interessante que a gente pode ver aqui, ó, da teoria de grafos, que eu poderia perguntar para vocês, é o seguinte, ó. Você conseguiria, pessoal, tá vendo? Parece uma casinha, né, pessoal, esse gráfico aqui. Você conseguiria, pessoal, a partir de qualquer ponto aqui desse grafo, tá? Desenhá-lo, né, sem tirar o lápis do papel. Vocês conseguem fazer isso, pessoal? Né? Desenhar esse grafo aqui sem tirar o lápis do papel? Esse é um problema interessante da teoria dos grafos, né? E eu vou mostrar para vocês que isso é possível. Olha bem, né, como é que uma solução possível disso, né? Olha aí, fazer esse desenho aqui sem sair, né, sem tirar o lápis do papel. Deixa eu colocar as setinhas para indicar isso para
Então olha bem, ó. Sair daqui, aqui, aqui, ó, 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 ó. E fiz todo o meu trajeto aqui, né? No meu grafo aí. Pense em outras possibilidades aí, pessoal. Bacana isso, né? Bom, pessoal, um outro problema interessante é o problema do caixeiro viajante, tá? Imagine que nós temos aqui 5 cidades, tá? Um caixeiro viajante, ele precisa visitar essas cidades, né, para entregar as mercadorias, né, vender mercadorias nessas cidades, tá ok? Imagine que são 5 cidades, sei lá, poderia ser Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Recife, são 5 cidades aí, tá ok? E o caixeiro viajante, para quem não sabe, né, o que é um caixeiro viajante, antigamente existia, né, a figura do caixeiro viajante. Ele saía pelas cidades vendendo, né, mercadorias aí, tá ok? E ele tinha que escolher, né, pessoal, trajetórias, né, as melhores trajetórias aí para fazer esse percurso, né, de modo que ele gastasse, né, o menor tempo possível, economizasse, né, com transporte, né, com tempo, né, para fazer os percursos. Então, isso aqui também é um problema interessante de grafos, né? Quais são as possíveis trajetórias que um caixeiro viajante poderia fazer, por exemplo, partindo dessa cidade aqui, ó, partindo dessa cidade, como ele poderia visitar todas essas cidades, passando uma única vez, né, passando uma única vez em cada cidade aí, né? Ele sairia daqui, passaria, né, por todas as cidades e retornaria à sua cidade. Será possível, né, a gente encontrar um caminho melhor possível para ele, tá? Eu poderia atribuir valores a esses caminhos, né? Sei lá, por exemplo, esse caminho que está ligando aqui essas duas cidades poderia ter 100 quilômetros, né? Claro que seria 100, seria 100. Esses caminhos aqui poderiam ser de 50 quilômetros, né? Eu poderia atribuir valores às arestas, né? Tá? O que a gente chama de grafo valorado, tá? Você atribui também valores a isso aí, ok? Bacana? Então, qual seria uma possível solução, né? Qual seria uma possível solução que o caixeiro viajante percorreria todas as cidades e retornaria à sua cidade, né, gastando aí o menor, né, tempo possível aí, né, economizaria aí nas distâncias. Isso é um problema interessante que vocês podem, né, pensar aí. Pessoal, dois nós em um grafo, eles são chamados adjacentes se ambos, tá, são extremidades de um caminho, tá? Então, por exemplo, esse nó 5 com o nó 2, eles são adjacentes, né? Porque tem um caminho interligando os dois, tá? Esse nó 1, ele é adjacente ao 4, ao 3, ao 2 e ao 5, né? Você tem caminhos aí, ó, interligando eles, ok? Então, o nó, ele é adjacente quando você tem, né, um outro nó sendo interligado a ele por um caminho, ok? Fácil, né? Essa definição de nó adjacente. Bom, pessoal, um outro conceito importante é o conceito de nó isolado. Por exemplo, poderia ter esse vértice aqui que ele estaria isolado, né? O vértice 6 aqui, ó, esse vértice 6, ele não está sendo ligado por caminhos, né, a nenhum desses outros vértices, a nenhum desses outros nós. Então ele é chamado de nó isolado. Beleza? Entenderam bem a diferença entre o nó adjacente e o nó isolado? Isso vai ser importante para a gente. Tá? Um exemplo de um grafo simples. Vocês veem que ele não tem laço, né? Não tem nenhum caminho ligando um vértice a ele mesmo, ok? E não tem também caminhos paralelos, né? Eu não tenho aqui, ó,
Dois caminhos aqui interligando o mesmo vértice, tá ok? É chamado um grafo simples. Grafo simples. Isso aqui é um grafo simples. Isso aqui também seria, né, um exemplo de um grafo simples, ok? Já esse aqui, ó, não é, né, um grafo simples. Por quê? Eu tenho aqui, ó, esses dois vértices com dois arcos paralelos, né? E eu tenho também aqui, ó, um laço, né, pessoal? Esse vértice tem um laço, né? Tem um caminho que liga ele a ele mesmo, ó. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de um grafo que não é simples, né? A definição importante é o grau de um nó, tá? O que é o grau de um nó? O grau de um nó é o número de caminhos que incidem, né, naquele nó, tá? Então, o grau de um nó é o número de caminhos que incidem naquele nó. Então, por exemplo, aqui, ó, qual seria o grau desse nó 5, ó? Quantos caminhos incidem nele aqui? 1, 2, 3, né? Então, o grau dele seria 3. Aqui, ó, nesse nó 1, quantos caminhos incidem aqui nesse nó 1? 1, 2, 3, 4. Então, o grau dele seria 4. Pessoal, esse aqui é um exemplo de um grafo completo. O que é um grafo completo, né? Você vê que dois nós aqui, ó, dois nós, tá? Distintos. Quaisquer que você pegue aqui, dois nós quaisquer distintos, eles vão ser sempre adjacentes, tá? Então, por exemplo, esse nó é adjacente a esse nó é adjacente a esse. Lembra o que é adjacente? Quando você tem um caminho, né, interligando os dois nós. Então, aqui, ó, nesse grafo, né, bonito aqui, né, pentagonal, né, aqui a gente tem uma estrela aqui, né, pentagrama, né, nós temos aqui dentro o pentagrama. Olha bem que interessante, ó, isso aqui é um grafo completo. Bom, a gente tem também, pessoal, o grafo nulo, né, quando você não tem, né, ou vazio, quando você não tem nenhuma aresta, né, interligando os vértices aí. Ele é chamado de grafo nulo. Um grafo conexo, ó. Esse nó, né, esse nó aqui, esse vértice, ele é interligado a qualquer outro nó, né, aqui dentro do grafo, tá? Esse é interligado a esse é interligado a esse é interligado a esse. Tá observando? Então, ó, existe um caminho ligando, né, qualquer nó a qualquer outro. É chamado grafo conexo. Grafo conexo. Pessoal, o que é um grafo euleriano? Então, o grafo euleriano, tá? É se podemos percorrer cada aresta só uma única vez, partindo de um vértice e a ele retornando. Bom, eu já mostrei para vocês que esse grafo aqui é euleriano, né? Aqui é um exemplo de um grafo planar. Todos os caminhos dele, tá, se interceptam apenas nos nós. Eu consigo desenhar ele numa folha de papel, tá ok? Chamado grafo planar. Outro exemplo, ó. Isso aqui também, né, é um exemplo de um grafo planar. Eu consigo desenhar, né, ele numa folha, completamente numa folha de papel, né? Consigo desenhar esse grafo numa folha de papel aí, plano, tá ok? Isso aqui é planar, né? Grafo planar. Já esse aqui, ó, não é planar, né, pessoal? Quando eu for desenhar ele numa folha de papel, você vai ver que esses caminhos aqui, eles vão se cruzar, tá? Então ele não é planar. Ok? Um problema hamiltoniano, né, diferente do euleriano, né, a gente quer o seguinte, ó, que todo vértice seja percorrido uma única vez, né? Lá no problema euleriano, nós queríamos que todas as arestas, né, fossem percorridas uma única vez, né? É como se eu saísse de um vértice aqui e passasse, né, conseguisse fazer um caminho aqui, né, conseguisse passar por todos os vértices aqui
uma única vez e retornasse. O problema do caixeiro viajante que eu falei para vocês, né, logo no início, é um problema hamiltoniano, né? Lembra? O caixeiro viajante ele quer sair de uma determinada cidade, né, e passar por todas as cidades uma única vez e retornar à cidade original, né? Qual é o melhor caminho que ele deve seguir? Será que existe esse caminho? Né? Quais são as possibilidades? Tentem ver, por exemplo, nessa situação aqui, se é possível, né? Imagine que um caixeiro viajante quer sair dessa cidade, passar, né, por todas as cidades aqui representadas por essas bolinhas, né? Ele vai sair daqui e passar uma única vez em cada cidade e retornar, né, a essa cidade, a sua cidade de origem. Será que isso é possível? Isso é um problema hamiltoniano. Bom, pessoal, eu vou montar para vocês, né, a matriz de adjacência e a matriz de incidência para esse grafo aqui, tá? Vou fazer isso ali no quadro para vocês visualizarem melhor. Vamos lá, então? Tem quantos vértices aqui, né, pessoal? Tem 5. São 5 vértices, né? Eu até numerei eles, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vértices, tá? Então, o que é vértice adjacente? A gente diz que um vértice é adjacente quando eu tenho caminhos, né, interligando esses vértices, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, o vértice 1 é adjacente a todos eles, né, pessoal? Ó, ele é adjacente ao 2, ao 3, ao 4 e ao 5. O vértice 5 é adjacente ao 4, ao 1 e ao 2, tá? Então, isso que é ser adjacente, tá? Existe um caminho interligando os vértices. Então, olha bem, ó, como eu tenho 5 vértices, essa nossa matriz vai ser uma matriz 5 por 5, tá? Quando eu tiver, né, um caminho que interliga 2 vértices, ele vai receber o valor 1 na entrada, tá? Quando eu não tiver caminhos interligando ao vértice, ele vai receber valor 0 na entrada da matriz, tá? Então vamos construir a matriz? Então é a matriz 5 por 5. Então vão ser 5 vértices por 5 vértices, tá? Então a minha matriz, que eu vou chamar aqui, ó, matriz A, tá? Ela vai ser construída da seguinte forma. Eu vou colocar assim, ó. Então vértice, vou chamar, né? Vértice 1, 2, 3, 4 e vértice 5, tá? Aqui, ó, vértice 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha bem, ó, eu construí minhas linhas. Então, olha bem, pessoal, vou construir a matriz dessa forma, tá? Então, o que você vai fazer, ó? Como é que você vai construir a matriz? Olha bem, pessoal, o vértice 1 está relacionado com o vértice 1, né? Você vê que eu não tenho um laço aqui, né? Eu não tenho um laço um caminho, né? Que sai do 1 e retorna ao próprio 1. Então não tem. Então você vai colocar 0, tá? O vértice 1 tem um caminho que liga o vértice 1 ao vértice 2? Tem, né, pessoal? Esse caminho aqui, ó. Então vai tomar o valor 1. O vértice 1 está relacionado com 3? Está, né, pessoal? É adjacente ao 3? Está. Tem um caminho que liga ele, né? Então é 1. O vértice 1 está relacionado ao 4? Sim, tem um caminho aqui, ó, que está ligando os dois. Então é 1. O vértice 1 está ligado ao 5? Sim, né, pessoal? Então vai tomar valor 1 aqui na entrada, tá? Agora, ó, o vértice 2. Vamos para a segunda linha aqui, ó. O vértice 2 está relacionado ao vértice 1? Está. Então vai tomar valor 1. O vértice 2 está relacionado ao vértice 2? Não está, né, pessoal? Não tem nenhum laço aqui que liga o 2 a ele mesmo. Então é 0. O vértice 2 está ligado ao vértice 3? Está.
O vértice 2 está ligado ao vértice 4? Não está, né, pessoal? Não tem nenhum caminho que liga o 2 ao 4 direto aqui, né? Tem um caminho, mas passa pelo 1. Então é 0. O vértice 2 está ligado ao vértice 5? Está, né, pessoal? Tem um caminho aqui, ó, interligando os dois. Então é 1. Ok, pessoal? O vértice 3 está ligado ao vértice 1? O vértice 3 está ligado ao vértice 1? Sim, tem um caminho, né? O vértice 3 está ligado ao vértice 2? Tem, né, pessoal? Tem esse caminho. Então é 1. O vértice 3 está ligado ao vértice 3? Não tem, eu não tenho um laço aqui, né, pessoal? Interligando os dois. Então é 0. O vértice 3 está ligado ao vértice 4? Sim, né, pessoal? O vértice 3 está ligado ao vértice 5? O vértice 3 está ligado ao vértice 5? Não está, né, pessoal? Não tem uma aresta aqui interligando os dois, ok? Então é 0. O vértice 4 está ligado ao vértice 1? O vértice 4, sim, não é 1. O vértice 4 está ligado ao 2? 4 ao 2? Não, né, pessoal? Ó, 4 não está ligado ao 2, né? Tem um aqui no meio, né? Então é 0. O vértice 4 está ligado ao 3? Aqui, ó, vértice 4 ao 3? Sim. O vértice 4 ao 4? Não, né? Eu não tenho aqui um laço, né? Interligando os dois. Então é 0. O vértice 4 está ligado ao vértice 5? Sim, né? Tem essa aresta aqui. O vértice 5 está ligado ao vértice 1? O vértice 5 ao vértice 1? Sim, né? O vértice 5 ao vértice 2? 5 ao vértice 2? Sim, né, pessoal? O vértice 5 ao vértice 3? Vértice 5 ao vértice 3? Não, né, pessoal? Tem um aqui, ó, que ele passa pelo 1, né? Então não está, né? Então é 0. O vértice 5 ao vértice 4? Vértice 5, sim, né? O vértice 5 ao vértice 5? Não, eu não tenho um laço aqui interligando os dois. Então é 0. Ok? Olha que bonitinha, né? Ficou essa matriz de adjacência para esse grafo, né? E aí você pode construir também, pessoal, essa matriz para outros grafos, né? Tente aí, né? Fazer exercício, pessoal, fazer a matriz de adjacência para esse grafo aqui. Vê se vocês conseguem, né? Tenta fazer a matriz de adjacência para esse grafo. Aqui você vai construir uma matriz 5 por 5, né? E aqui você vai construir uma matriz 6 por 6, tá? Né? E verifica se os vértices estão ou não ligados por arestas. Se estiverem ligados, valor 1. Se não estiverem ligados, né? Valor 0 na entrada da matriz. Vocês conseguem? Deixar como tarefa aí. Bom, pessoal, então eu vou fazer aqui, né, a matriz de incidência agora para o nosso grafo, tá? Essa matriz de incidência ela vai relacionar os caminhos com os vértices do grafo. Agora, pessoal, presta atenção aqui, ó. Eu numerei os caminhos, tá? Eu numerei aqui os caminhos, tá vendo, ó, com traço, tá? Caminho 1, caminho 2, 3, o 4, ó, o caminho 5, 6, 7 e o caminho 8, tá? Só para ficar mais fácil aqui para a gente fazer essa relação entre vértice e caminho. Beleza? Vamos ver então? Então tá aqui, ó. Então você vê que a nossa matriz de adjacência ela foi uma matriz quadrada, né, pessoal? Vértice por vértice. Já a nossa matriz aqui, ó, vai ser uma matriz retangular. Você vê que eu tenho 8 caminhos e 5 vértices, ok? Então, olha bem, pessoal, se um caminho, né, liga 2 vértices, por exemplo, aqui, ó, o caminho 1, ele está ligando que vértice? O caminho 1, vamos ver aqui, o caminho 1 liga o vértice 2 ao vértice 3, tá? Então, o caminho 1 está ligando o vértice 2 ao vértice 3. Então eu coloco 1, tá? Vou colocar 1 nos dois ali, ó. Liga os dois vértices.
e coloco 0 nas outras entradas, tá? O caminho 2, pessoal, o caminho 2, ó, liga os vértices 2 e 5, né? Tá vendo? 5 e 2. Então o caminho 2 liga os vértices 2 e o vértice 5. Então eu coloco 0, 0 e 0. O caminho 3, pessoal, o caminho 3 liga os vértices. O caminho 3 está ligando os vértices 4 e 5, né? Então o caminho 3 liga os vértices 4 e o 5. Tá vendo? Liga os vértices 4 e 5. Ok? O caminho 4, liga os vértices 3 e 4, tá? Então o caminho 4 liga os vértices 3 e 4. Eu coloco um na entrada, nessa entrada, né, ó, tá vendo? Coloco um onde os vértices estão sendo ligados, né, pelos caminhos, e 0 no restante. O caminho 5, ó, liga os vértices. Vamos ver o caminho 5. O caminho 5 é esse caminho aqui, tá ligando os vértices 3 e 1, né? Liga os vértices 3 e 1. Então, aqui é 0, 0, vértice 3, caminho 5, liga os vértices 3 e 1. Então aqui é 1, 0, vértice 3 é 1, 0 e 0. O caminho 6, pessoal, caminho 6, ó, liga os vértices 4 a 1, tá? Então liga os vértices 1 ao 4, né? O 4 ao 1. Ok? E o caminho 7, pessoal, o caminho 7, vamos ver aqui o caminho 7. O caminho 7 está ligando o vértice 1 ao 5, tá? Então o caminho 7 liga o vértice 1 ao vértice 5. E finalmente o caminho 8, pessoal, o caminho 8 está ligando o vértice 1 ao 2, tá? Liga o vértice 1 ao 2. Ok? Então tá aqui, pessoal, a minha matriz de incidência, tá? Para o meu grafo, né? Você vê que aqui que ele não é dirigido, né? Não coloquei setas aqui, tá? Tá aqui a construção da minha, né? Matriz de incidência. Interessante, pessoal, que com essa matriz aqui eu também consigo recuperar, né? Esse grafo aqui, tá? Interessante isso, né? Tanto faz eu te dar essa matriz como o desenho aqui do gráfico, né? Geométrico aqui, é a mesma coisa. Eu consigo, a partir dessa matriz, recuperar a forma geométrica aqui do grafo. Bacana, né? Valeu, pessoal. Agora nós vamos ver, né, quando o grafo é dirigido. Como é que vai ser a nossa matriz de incidência. Bem, então, como é que a gente faz então a matriz de incidência quando o grafo ele é direcionado? O grafo ele vai relacionar caminhos com os vértices, tá ok? Então, por exemplo, o caminho 1, novamente eu numerei aqui, né, pessoal, com os traços, ó, o caminho 1, ele está relacionando o vértice 2 com o vértice 3. Você vê que ele sai do 2, né, pessoal? Então, de onde ele sai, você vai colocar o valor 1 ali na matriz. E onde ele acaba, né, onde ele chega, você vai colocar o valor, menos 1, tá? Então ele vai nascer do 2, então o caminho 1, ó, ele vai ligar o vértice 2, ele sai do 2, né? Então 1 e chega até o 3, né? Liga o 2 ao 3, então vai ser menos 1, ok? E o restante você completa com zeros na entrada da matriz. O caminho 2, se vocês observarem aqui, ó, o caminho 2, ele sai do 2 para o 5. Então, de onde ele sai, você vai colocar 1, onde ele chega, menos 1. Então, ele sai do 2 e vai até o 5. O restante você completa com zeros, ok? O caminho 3, ó, o caminho 3, ele sai do 5 para o 4, né?
Então, de onde ele sai é 1, de onde ele sai é 1, onde ele chega é menos 1. Então, vai ser menos 1, no quarto 1, no restante 0, ok? O caminho 4, ó, ele sai do 4 para os 3, né? Então, 4 é 1, 3 é menos 1. Então, 4 é 1, 3 é menos 1, o restante é 0, 0 e 0. O caminho 5 aqui, ó, do 3, o caminho 5 do 3 para o 1, né? Ele sai do 3 e vai para o 1. Então, vai do 3, que é 1, e vai para o 1, que é menos 1, ok? O restante você completa com zeros. O caminho 6, ó, o caminho 6 vai do 1 para o 4. Então, do 1 para o 4, 1 é 1 e o 4 é menos 1, né? 1 é 1 e o 4 é menos 1. O restante você completa com zeros. O caminho 7 vai do 1 para o 5. Do 1 para o 5, né? Então, 1 é 1 e o 5 é menos 1, ok? Então, 1 é 1 e o 5 é menos 1. O restante é 0 e 0. E o 8, ó, o 8, pessoal, o 8 ele sai do 1 para o 2, né? Então, nasce no 1, então é 1, e acaba no 2, que é menos 1. No restante, tudo 0, ok? Então tá aí a nossa matriz de incidência para esse grafo. Bacana? Novamente, né, pessoal, a gente saiu de uma coisa geométrica, né? Isso aqui é uma geometria, tá? Para uma álgebra, né? É isso que é importante aqui, né? Você tem uma representação matricial do grafo. Tanto faz eu mostrar essa matriz ou esse grafo para vocês, é a mesma coisa, né? Só que isso aqui é muito interessante, porque um programador, né? Ele pode, um cientista, né? Um matemático, ele pode fazer um programa agora com matrizes, né? Fácil a gente fazer, né? Colocar isso, né? Criar um programa aí, beleza? Para rodar essas matrizes aí no computador e resolver problemas interessantíssimos aí, importantes da teoria de grafos. Beleza? Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula sobre a teoria dos grafos, né? Então tem muito assunto para estudar, pessoal, tem muita pesquisa na teoria dos grafos. Vocês viram aí que tem enormes aplicações, né? A internet mesmo, que vocês estão usando aí, as buscas que são feitas aí no Google, né, em todos os buscadores aí que a gente tem na internet, são feitas, né, por algoritmos que são construídos com a teoria dos grafos, tá? Então são aplicações enormes aí, tá bom? Então tem muita coisa importante aí, dos exemplos que eu citei, né, como também a teoria de buscas, tá? São aplicações fantásticas aí da teoria de grafos, tá bom? Então estudem, baixem o material aí, porque tem muita coisa bacana para estudar sobre grafos. Valeu? Obrigado então, até a próxima.